amém. Se Ele é digno, dê a Ele a glória que é devida ao nome dEle. Aleluias. Glória a Deus, amém. Quero convidar o pastor William, ele está dando os avisos nesse momento, amém. Amém? Pode assentar, irmãos, para o seu lugar. Glória a Deus. Amém. Essa semana, nós estamos começando hoje, né? Nós já começamos, já pensando no aniversário da igreja. Amém? Que vai começar aí a partir de quinta-feira. Então, a partir de amanhã, nós vamos entrar num propósito, amém? De jejum, de oração, em favor deste trabalho, amém? Para que o Senhor venha trazer a bênção dEle, a estender as suas mãos, que serão igrejas que estão sendo convidadas, né? Preletores, pastores que estão sendo convidados, ministério de louvor. Então tem toda uma infraestrutura por trás, que nós sabemos que o inimigo, né? Ele não dorme, ele está em todo o tempo tentando, né? Atrapalhar de alguma forma. E o diabo sabe quem vai vir aqui para o aniversário da igreja. Ele sabe quem foi convidado, sabe as igrejas que já entraram em contato com o pastor e já confirmaram a presença, ele sabe. Então ele vai procurar fazer o quê? O que ele faz? Atrapalhar, né? E o que nós vamos fazer? Ficar de braço cruzado e deixando ele agir? Não. Amém? Nós vamos orar. Nós vamos pagar o preço, nós vamos jejuar, nós vamos interceder pelo aniversário da igreja, que será, né, começará no próximo dia 26, quinta-feira. Amém? Para não ficar pesado, né, para o irmão jejuar a semana toda, nós até já colocamos no grupo lá, nós temos uma tabela de jejum e oração. Você não precisa jejuar todos os dias, se você não quiser. Amém? Então amanhã, segunda-feira, estarão jejuando quem inicia com a letra A. Amém? Quem é que inicia com a letra A? Né? Está ali escondidinho. Letra B. Letra C. Quem tem letra C aí? Isso. E letra D? Amém? Até o Davi já levantou. Isso. Então amanhã, esses irmãos estarão orando, estarão jejuando, fazendo um propósito, né? De intercessão pelo aniversário da igreja. Na terça-feira, aí começa a letra E, letra F, letra G, amém? Tem lá a tabelinha. Então, até domingo, nós estaremos movimentando toda a igreja para estar orando, para estar intercedendo neste propósito em favor do aniversário da igreja. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, vamos, irmãos, vamos pagar o preço mesmo, vamos orar para que as coisas venham fluir de acordo com a presença do Senhor. Então, quem veio aqui na terça-feira, viu, né, na ministração que nós trouxemos, nós falamos justamente sobre isso, a importância, né, da oração. Né, nós falamos aqui sobre oração, nós falamos do poder que a oração tem de transformação. Então, irmãos, nós temos que orar, amém? Temos que pagar o preço e fazer este propósito em favor do aniversário da igreja. Então, próxima quinta-feira, já conto com a presença dos irmãos, amém? Sexta-feira, sábado e domingo, nós estaremos aqui nas nossas festividades, amém? E terça-feira, o nosso culto às 19h30, onde nós temos falado sobre avivamento, onde nós temos falado sobre o poder, né, do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus? Amém. E lembrar os irmãos, aqueles irmãos que quiser a oportunidade, amém? É só nos procurar, não precisa ficar acanhado não. Eu sei que tem alguns irmãos que gostam, né, de ter uma oportunidade durante o aniversário da igreja. Então, se você quiser a oportunidade, amém? Fique à vontade, só nos procurar, que nós colocamos você lá na programação, né, para cantar, para trazer uma palavra, amém? Em nome de Jesus.
Então o aniversário é da igreja. Então os irmãos têm toda a liberdade de estar participando. Amém? Outra coisa, cadê as irmãs da igreja? Amém? Cadê as mulheres da igreja? Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu for lá na casa de vocês agora, ela vai estar bagunçada ou vai estar arrumada? Arrumada? Vai estar tudo arrumado? Se não tiver, vocês vão procurar arrumar, não vai? Por quê? Se chegar uma visita na sua casa hoje, você vai receber a visita na sua casa desarrumada? Para você receber a visita, você vai fazer o quê? Você vai arrumar a sua casa. Então deixa eu falar uma coisa com vocês. Quinta-feira, nós queremos receber um grande número de visitas. E aqui é a casa. Amém? Vocês vão decorar a casa ou vai deixar do jeito que está? Vocês vão arrumar a casa? Amém? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a decoração da igreja com as irmãs. Amém? Eu até falei com a irmã Gabriela, tem muita coisa aqui na igreja que é reaproveitável, que dá para a gente utilizar aqui na igreja. E algumas coisas a gente pode agregar. Então vocês têm um grupo de mulheres lá, não tem? Vocês têm lá, então tem participação. Então, movimente o grupo, vocês têm até quinta-feira para isso, amém? Vamos arrumar a casa do Senhor de forma bonita para receber os nossos convidados, amém? Glória a Deus. Os irmãos estão vendo que os homens já fizeram aqui, ó, já vieram, já pintaram a igreja, ó, para você ver como é que está tudo pintadinho, tudo bonitinho, né? Nós já viemos, já pintamos, o rapaz vai vir tirar o entulho, já trocamos as lâmpadas queimadas, tudo, corredor. Então assim, a parte dos homens nós já fizemos, né? E o que nós podemos fazer aqui, nós fizemos aqui ontem, né? Agora eu conto com as irmãs, porque são criativas, são inteligentes e me decoram melhor do que a gente, né? Se depender de mim, eu ponho 2 jarros aqui, pronto, acabou. Mas eu sei que vocês são muito mais criativos do que a gente na hora de decorar a casa, amém? Então, irmãos, faça esse empenho lá no grupo das mulheres, conversa lá, dá suas sugestões, né? Marca o dia para vir cá também, para ajudar a colocar as coisas no lugar, e vamos deixar a casa do Senhor bonita pelo esse aniversário da igreja, amém? Em nome de Jesus. Vamos convidar aqui o pastor Cledil, você vai estar trazendo a palavra para nós, em nome de Jesus. Se coloca de pé, vamos orar ao Senhor, amém? Você que pode, estenda as tuas mãos, vamos estar orando pelo servo do Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento, Pai, nós colocamos a vida do Teu Filho diante de Ti, que hoje, ó Pai, conduzido pelo Teu Espírito Santo, estará, ó Pai, sendo a atalaia do Senhor, a voz do Senhor neste lugar, a voz do Teu Espírito Santo a falar conosco nessa noite. Assim sendo, ó Pai, eu venho te pedir em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, cubra o Teu Filho agora com a Tua unção, cubra o Teu Filho agora, ó Pai, com o poder do Teu Espírito, para que, ó Pai querido, luz, a Tua palavra chegue até os corações, que a Tua palavra, meu Pai, chegue até as vidas, com poder transformador, restaurador, avivador, para, ó Pai, transformar os corações nessa noite. Espírito Santo de Deus, fala através da vida do Teu Filho, usa o Teu servo, para ministrar a Tua palavra nos corações dos Teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Assim, ó Pai, nós o apresentamos, colocando, ó Pai, na dispensação do Senhor, para ministrar a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Não sei quantos viram alguns dias para trás, o pastor colocou uma foto quando a igreja ainda estava sem rebocar. Foi no início do aniversário da igreja, né? Eu não sei o que vocês reparam. Qual que era o enfeite que estava lá? Quem que lembra dessa foto? A maioria de vocês tem em casa. Eu lembro que tinha um tripé com uma samambaia. Vocês lembram? Não sei se vocês já repararam. Às vezes vocês estão pensando assim, numa coisa que vai gastar o seu dinheiro, e tem aquela coisa mais linda lá, que é o xodó, amém? Que está lá na sua varanda, aquela coisa assim. E pode ser perfeito, porque tem essência de Deus ali, amém? Só uma dica para vocês, amém? Só uma dica.
Aleluias. A paz do Senhor Jesus, boa noite, né? Eu creio que eu cheguei aqui, era 5h30, eu cheguei antes da chuva. Na verdade, eu trouxe a chuva, né? Quando eu abri a igreja, a chuva veio, amém? Mas com os irmãos que foram chegando aí, eu fui dando paz do Senhor e depois, né, o culto começou. Então, a paz do Senhor Jesus, boa noite. É muito bom você ter vindo à casa do Senhor hoje, amém? Eu estou muito feliz que você veio, que você enfrentou a tempestade, mas não perdeu a sua bênção. Glória a Deus por isso, amém? E eu gostaria de fazer uma pergunta bem simples para a igreja. O texto de hoje nós vamos estar lendo em 1 João, primeiro evangelho de João, no capítulo 4, e você vai lá no final da sua Bíblia, você vai encontrar Apocalipse, aí você volta um pouquinho, aí você vai encontrar 1 João, no capítulo 4. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja nessa noite, amém? E eu gostaria que vocês fossem bem sinceros em me responder. Irmãos, amar é bom? Não? Eu vou perguntar aqui, amém? À minha esquerda, né? Para vocês, aqui desse lado, amar é bom? Alguns irmãos aqui ficou em cima do muro, né? Mas vou perguntar aqui à direita, amém? À minha direita aqui, queridos e queridas, amar é bom? É? Glória a Deus, amém. Aleluias. Primeiro evangelho de João, no capítulo 4, no verso 7. Amém, amém? Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto, conhecemos que estamos nele, e ele em nós. Pois quem nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém, amém?
vou perguntar de novo. Irmãos, amar é bom? Então assenta-se no seu lugar, coloca o cinto aí, amém? Se segura, porque hoje é dia de você, amém? Voar nas asas do Espírito, aleluias. E uma dica de segurança é: coloque o capacete, coloque a armadura, calce os seus pés com as sandálias, amém? Porque eu creio que hoje o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Glória a Deus. Então se reveste de todas as armaduras que Deus te deu neste lugar. Reveste o seu ouvido para que nada roube, amém, a sua atenção neste lugar. Reveste o teu pensamento para que ele não saia voando deste lugar. E guarda o teu coração naquilo que o Espírito Santo nessa noite quer direcionar a você. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, aqui no texto de João, em todo o tempo, João está descrevendo o amor. Nós sabemos que existem várias formas de amar. Existe um amor ágape, existe o amor eros, existem diversas formas de amor. Amém? E eu queria trazer 4 características para nessa noite, sobre como encontrar Deus através do amor. Aleluias? Como encontrar Deus através do amor. E uma das características, querido, que podem influenciar de você não encontrar o caminho que te leva a Deus. A primeira delas é o individualismo. O que é o individualismo? O individualismo é algo perigoso em nossas vidas. Quando nós nos damos ao individualismo, nós partimos para algo que é constrangedor, perigoso e que pode nos tirar do trajeto aonde Deus nos chamou para que o encontrássemos. Através do individualismo, nós criamos em nós, querido, cascas, formas, maneiras de nos blindar, de nos fazer, melhor do que os outros, e perdemos a essência do amor. Por quê? No individualismo, quando nós estamos partindo para essa característica de amor, nós então começamos a criar barreiras. No individualismo nós levantamos preconceito contra a raça, contra a cor, contra credo, contra religião, contra o que pode, o que não pode, você deve ou não deve. No individualismo nós partimos para algo aonde que eu estou certo e ou você concorda comigo ou então você não é o meu amigo. Não é assim? No individualismo é assim, nós temos a nossa opinião formada e se vai doer ou não em você, amém? Se vai doer ou não, a minha opinião está formada. Se você aceitar ou não, a minha opinião está formada. Essa é a ideia do individualismo. Eu não gosto, pronto, não sou obrigado a aceitar, não sou obrigado a ceder, não sou obrigado a concordar com você. É o mesmo caminho do amor? Não. A ideia do individualismo é que nos blinda de uma tal forma, aonde o que nós pensamos, ou o que nós falamos, ou o que está escrito por nós, amém? É finito. O individualismo em nossas vidas é uma característica perigosa, maliciosa, querido, e vai te tirar do trajeto que é o caminho do amor. Pelo individualismo nós tomamos posições em todas as áreas. Eu tenho 2 moças,
Amém? Já foram menininhas, pequenininhas, crianças, já corri com elas muito no parque, já corri com elas muito no shopping. E quando todo mundo dizia, falava comigo assim, eu quero ver quando crescer, né? Quero ver quando crescer, que bater asinhas, que os namorados chegarem, todo mundo fala, né? Quando nós temos filhas, né? Como é que vai ser? Eu falei, olha, vai ser a mesma coisa. O amor não vai mudar. A estratégia não vai mudar. O pai de uma criancinha, ele é o pai de um adulto e ele será depois de casada. O amor, ele não muda. A forma como você cuida não muda, porque eles cresceram. O ensinamento é o mesmo. O respeito, ele é o mesmo. Amém? O respeito, ele é o mesmo. Não muda, porque se você mudar a estratégia, se você mudar a maneira, você perde. Porque quando é criancinha é fácil de cuidar, é fácil de falar, é fácil dela obedecer. Mas quando começa a crescer, você continua sendo o mesmo pai amoroso, o mesmo pai ensinador, o mesmo pai que teve uma estrutura para ensinar quando criança, quando começou a crescer, você tem que ter a mesma estrutura. Você não pode colocar para fora porque não quer te ouvir. Você não pode mais cortar as coisas porque ela não quer mais te ouvir. Você não pode mais bloquear porque não quer mais te ouvir. Não. Mas ainda o caminho do amor continua sendo o mesmo. É aquela questão que eu sempre falo com a minha esposa e falo com as minhas filhas. Olha, aquilo que eu te ensinei lá atrás, sobre o amor, sobre perdão, sobre a educação, sobre a maneira correta como trata as pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, sim senhor, sim senhora. Alguém está falando, baixa a cabeça, escuta. Tudo que você ensina ainda permanece quando adulto. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, quando for mais tarde, ele vai fazer o quê? Ele não vai se desviar dos caminhos. Eu quero dizer para você, Deus não muda. Quando você era criancinha na casa dele, ainda bebia do leite, estava começando a engatinhar no Evangelho. O mesmo amor eterno, fraterno que Deus demonstrou quando você veio para a presença dele, é o mesmo hoje. Já você maduro na presença do Senhor. Ele ainda é papai. Amém? Nós podemos tratá-lo como Deus forte, Jeová de guerra, mas ele ainda continua sendo papai. Ele é o mesmo Deus que te ouve hoje como te ouvia quando você começou a engatinhar na presença dele. Deus não é individualista. Aleluias! Então, queridos, uma característica que nos tira fora do caminho do amor: individualismo. Amém? Nós fomos criados para viver uma comunhão. Amém? Você foi criado para viver em união. Deus criou para que você vivesse em sociedade. Ah, mas é difícil, aquele irmão, nossa, misericórdia. Amém. Nem por isso, Deus não te dá vitória sem luta. Você quer vitória? Comece a amar o mais difícil da igreja. Comece a amar o mais irritante da sua família. Comece a perdoar aquele vizinho que não te deixa dormir, aquele som alto, aquela coisa que fica. Irmão, isso é mover de Deus na sua vida. Amém? Se tem ele lá, é porque Deus está colocando para você uma oportunidade de você experimentar o fluir de um verdadeiro amor. Aleluias! É assim que funciona. Você já parou para perguntar: Deus, por que esse vizinho me atormenta tanto, Senhor? Parece que, não sei, Senhor, é coisa do inferno. Não é coisa do inferno, não, querido. É Deus trabalhando no seu coração, para que você pedir todo dia de madrugada: Deus, põe amor, Pai, na minha vida por essa alma, Jesus. Quantas vezes você levantou para orar para Deus mudar? Você consegue entender como é que o individualismo é diferente?
de quando você vive comunhão? Senhor, quanto, Pai, eu queria ver, Pai, ele lá na igreja cantando, Senhor, adorando a Ti, comunhão. Jesus, queima Jesus, Senhor, se precisar for, Pai, leva para o inferno. Individualismo. Não queira para si próprio aquilo que Deus não separou para nós. Amém? Então a primeira característica que nós devemos estar atentos, amém? Em relação a não perdermos o caminho do amor, o individualismo. Segunda coisa, porque o individualismo, querido, ele é uma barreira a ser quebrada, amém? Eu não vou aqui falar muito aqui, porque eu não gosto de falar de política, mas eu quero só lembrar vocês quantas famílias estão brigadas nesse final de ano por causa de quê? Política. Amém? Você não concordou com quem eu coloquei na urna? Também não quero que você vá passar o Natal lá em casa. Não foi verdade? Tem muitas famílias que estão brigadas até hoje. Por quê? O individualismo. Isso não é de Deus. Amém? É só um exemplo. Não gosto de falar de política. É só para a gente lembrar alguns detalhes. E eu pego aqui, vamos pegar uns exemplos na Bíblia sobre o individualismo. Você pega a família de Jacó, José, amém? Irmãos individualistas, José lá sonhando com algo melhor para a sua família, e o que os seus irmãos fazem? Aqui não, José, aqui não, entendeu? Aqui em casa não, de jeito nenhum que a gente vai concordar com esses sonhos seus. Individualismo. Você pega a família de Davi, profeta de Deus, ouve uma mensagem do Senhor, levanta, sai do teu lugar, vai ungir um novo rei para Israel, porque eu estou levantando um novo rei. Então o profeta vai à casa de Davi, está seu pai e todos os seus filhos, e chega então diante do profeta ali e começa a passar um por um. Por que na hora que o profeta chegou e falou assim, junta todos os seus filhos que o Senhor hoje me trouxe aqui a ungir um rei, por que deixou Davi de fora? Ele não é filho? Não é filho como os outros? Individualismo. Não, aquele é mais bonito, aquele outro é mais forte, aquele ali é mais inteligente, não é verdade? Deus não... Prenda uma coisa, querido, a gente estuda, amém, faculdade, a gente estuda, né, para a gente crescer na vida, a palavra diz que a gente deve ser estudioso, mas olha a forma como Deus age. Deus não nos escolhe porque eu fiz 1, 2, 3 ou 4 faculdades. Deus me escolhe porque o meu coração é generoso. A capacitação, ela vem de Deus. Amém? O título que o homem tanto busca, Deus não se importa com o título que você tem. Ele te abençoa porque você rompeu na vida, é isso mesmo, tem que estudar mesmo. Você quer ter um emprego bom, você quer ter um salário bom, quer ter um carro do ano, você quer ter uma casa maravilhosa, então põe a cara nos livros e vai estudar mesmo, porque digno é o homem do seu salário. Amém? Não é assim que a palavra diz? Digno é o homem do seu salário. Passa todas as tardes assistindo, vale a pena ver de novo, e vai repetindo novela uma atrás da outra, e depois quer ter o salário de alguém que passou a vida toda estudando. Vai ter uma prova, concurso, quanto que é os 10 mil? Você corre lá e faz inscrição, mas você estudou para um nível daquela prova? Você consegue entender essa diferença? Então a gente estuda para que Deus abra as portas e Deus nos faz romper. Mas na obra, Deus escolhe aqui, quem está com o coração contrito, com o coração generoso, para que o Senhor derrama unção e óleo e você rompa. É assim na obra do Senhor. Muitas das vezes nós estamos buscando algo que não é para nós, porque nós não merecemos. Quanto tempo você passou estudando para que Deus abrisse aquela porta?
Quanto tempo você passou se dedicando para que Deus abra aquela porta? Então não se frustre com o Senhor se a porta não se abriu. Amém? Mas continua perseverante. Continua perseverando. Estuda mais, corra mais atrás. Que o Senhor, Ele é fiel. Mas Ele é fiel para aqueles que são fiéis consigo mesmo. Aleluias! Glória a Deus! Oh, aleluias! Uma coisa muito... Quando nós vamos lá para o livro de João, no capítulo 5, existe uma história lá que chama muita atenção. Em João capítulo 5 fala sobre um tanque chamado Betesda. E eu queria que você viesse com o olhar de Jesus. Jesus está perto de um homem que há 38 anos ele tem tentado ser curado na hora que o anjo movimenta a água do tanque. E Jesus olhando para aquele homem, do tipo quem não queria nada, Jesus chega para ele e faz uma pergunta, que é a seguinte pergunta: paralítico, Jesus vê a situação daquele homem e pergunta para ele: tem um tanque, os anjos movem, as pessoas são curadas, mas o que aconteceu que até hoje você não foi curado? E ele faz a seguinte resposta para o Senhor: Deus, toda vez que o anjo vem e move a água, chega um na minha frente e pega a benção. É sempre assim. Eu sou sempre largado para trás. Eu fico sempre para trás. Outros sempre correm na frente, pegam a minha benção. Às vezes não tem nem necessidade. O paralítico estava ali, talvez seria até mais necessitado do que outros. Individualismo. Não é verdade? O que Jesus faz? Não. Eu vejo a sua necessidade. Naquele momento, Jesus cura aquele homem. Depois de 38 anos esperando que alguém se posicionasse a ajudá-lo, a levá-lo até o tanque, ninguém se posicionava em ajudar aquele homem. Consegue entender a diferença do individualismo? Consegue entender a diferença da posição que nós às vezes estamos e de outras pessoas? Jesus então estende a mão para aquele homem, e naquele momento aquele homem é curado, e ele sai glorificando o nome do Senhor. Jesus era individualista? Não. Jesus era um que se compadecia do próximo. Às vezes, querido, a nossa bênção, ela vai vir porque nós plantamos na vida de alguém. A lei da semeadura. Amém? É a lei da semeadura. Você planta e Deus derrama sobre a sua vida. Amém? O segundo aspecto que eu quero dizer aqui sobre o amor é a aceitação. No verso 7, na parte A do versículo fala: amados, amemos uns aos outros. Aqui está falando sobre religião, vamos amar somente os irmãos cristãos. Aqui está falando sobre família, amamos só a família. Aqui está falando sobre aspectos onde eu, devo separar aquilo que eu quero gostar e aquilo que eu não quero gostar. Não. Amemos uns aos outros, independente de quem é o outro, ou outrem. Amemos com o amor de Deus. Amemos com o amor de Deus. Porque o amor, ele traz a maturidade. No versos 9 e 10 diz que nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Repete comigo essa frase.
para que com ele, por ele, né? Para que por ele, diga, para que por ele vivamos, para que por ele vivamos. Essa é a razão do Senhor Deus ter dado o seu Filho unigênito, para que por ele você tenha vida. Amém? Você tenha vida. Não é para que você tenha a sua própria vida, mas é uma vida em Deus. Uma vida em Deus. Quanto tempo você está querendo viver sua própria vida? Quanto tempo você está querendo ficar só no seu cantinho? Quanto tempo você está querendo fazer só as suas coisas? Não, deixa eu quietinho. Ô pastor, agora eu não estou, né? Estou aqui com uns problemas aqui, deixa eu quietinho, pastor. Mexe comigo não. Irmãos, fato de Jesus ter morrido numa cruz é para que você viva uma vida aqui nessa terra. Uma vida aqui nessa terra. E o que é ser vivo? O morto ele chora, o morto ele sorri, o morto ele tem alegria, o morto ele se satisfaz em sentimentos. Então, se nós somos cristãos em Cristo, não cristão porque eu carrego uma Bíblia, não cristão porque eu frequento uma igreja, mas um cristão em Cristo. Cristo é que todos os dias me identifica no mundo. Quando as pessoas falam, você é crente? Eu falei, não, eu sou cristão. Cristo, ele gera dentro em mim como um rio. Aonde eu vou, as minhas palavras exalam a essência de Cristo. Eu sou um testemunho de uma mudança que Cristo fez sobre essa terra. Lembra de quando antes era de Jesus chegar aqui? Sobre o Velho Testamento, como era? Eu quero te dar um exemplo muito claro sobre a vida de um homem chamado Saulo. Saulo ele veio após Jesus, amém? Mas eu quero te dar um exemplo sobre Saulo, sobre o Velho Testamento. Porque Saulo foi um homem que ele veio após Jesus, mas ele viveu a era antes Jesus. Quem era Saulo? Saulo, apesar de ter vivido num contexto romano, ele era judeu e fariseu. O que era um fariseu? Fariseu eram os doutores da lei. Se você pegar aqui, quantos anos tem o seu menino? 8. Jesus de 8, 10 até os 12 anos. Jesus se assentava no meio dos homens chamados doutores da lei. Eram os homens que ensinavam. Amém? A Bíblia fala que Jesus aos 12 anos deixava de boca aberta os doutores da lei. Quem eram esses homens? Fariseus. Homens que tinham o livro da Torá em sua mente e em seu coração e o conheciam ponto a ponto. E o que era a Torá no Velho Testamento? Era o dente por dente e olho por olho. Exemplos esses que nós vimos na vida de Jesus, quando Jesus está caminhando num cantinho da cidade, uma multidão alvoroçada, irritada, nervosa, gritando, cachorro latindo, panela voando, o que era? Uma mulher sendo apedrejada. Já reparou? Quando a vizinhança está panela voando, cachorro latindo, portão batendo, todo mundo corre para ver o que está acontecendo. Não é assim nos dias de hoje? Chama-nos a atenção. Uma mulher sendo apedrejada porque foi pega em adultério, prostituição. A lei, os doutores da lei viraram para Jesus e falaram: Jesus, a lei diz que quando um fato desse acontece, o castigo é apedrejamento até a morte. Doutores da lei, homens que diziam ser conhecedores das leis e que o povo que não andasse segundo as leis
deveria ser repreendido, punido e, se necessário fosse, até punição de morte. Qual foi a resposta de Jesus para aqueles homens? Aquele que não tem erro algum, aquele que nunca cometeu nenhum erro em sua vida, que faça o quê? Atire então a primeira pedra. Esses eram os fariseus. Se diziam conhecedores da palavra, se diziam expert em leis, mas que levavam o povo a uma rígida forma aonde eles não tinham direitos e nem deveres. Saulo, quando Saulo estudou nas melhores faculdades, lembrando que os pais de Saulo também eram judeus, e ensinaram Saulo a viver o quê? A lei judaica. Jesus vem, quebra toda essa forma de lei, todo esse peso, todo esse jugo. Jesus transforma em graça, através da sua morte na cruz. Diz a palavra do Senhor que o véu do templo se rasgou de cima embaixo, abrindo o quê? Para que nós, outrora sem direito algum, sem forma nenhuma de acesso até ao Pai, naquele momento, passamos a ter acesso livre ao Pai. Amém? Glória a Deus. Hoje nós somos livres. A porta está aberta. Amém? E Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E se você quiser ir à casa do Pai, tenha um encontro com Cristo. Aleluia! Porque todo aquele que vem a mim e bebe e come, amém? Da água da vida que eu tenho para dar, esse jamais terá sede e fome. Aleluia! Glória a Deus. Essa é a graça que nós vivemos hoje. Saulo, mesmo vindo depois do tempo de Jesus, Saulo viveu o velho tempo. O tempo do apedrejamento, o tempo onde acreditava-se que o Messias não era o Cristo, no qual tinha morrido. E por que Saulo perseguiu os cristãos? Porque como doutor da lei, como judeu, como fariseu, que aprendeu nos tempos da lei, e todo aquele que se dizia cristão e devoto de Cristo, era considerado mentiroso. E o mentiroso era julgado, condenado, às vezes com pecado de morte. Por que Saulo entrava dentro das casas, arrancava os homens, arrancava as mulheres, colocava fogo em suas casas e matavam esses povos? Porque para Saulo, para os judeus, para doutores da lei, para os fariseus, aquelas pessoas eram consideradas pessoas indignas de falar sobre a palavra de Deus. Muitas das vezes, querido, eu digo para você que nos dias de hoje não está diferente. Amém? Não está diferente. Quantos judeus, quantos fariseus estão dentro da igreja? Nos julgando, nos condenando, porque não conseguem entender que o amor em Cristo, ele gera mudança, e o tempo da mudança é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Aleluias. Irmão Clétus acabou de se converter, veio cheio de arestas do mundo. É necessário um tempo para que essas arestas elas sejam saradas em mim, para que elas sejam curadas em mim. E muitos não conseguem entender que esse tempo é o tempo de Deus e não o tempo da igreja. Não conseguem entender que o Espírito Santo tem a forma dele, um minuto para Deus ou um século para Deus. É diferente de um minuto para nós e um século para nós. É diferente o tempo, a maneira, a forma como Deus age.
Mas o que eu não posso, querido, é jamais querer acelerar o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo na vida de alguém. Se ela ainda precisa de um tempo maior em Deus, o que eu devo fazer? Amar incondicionalmente, mas jamais julgar alguém por pelas suas formas de falar, pela sua forma de agir, pelo que ela pensa. Deus, ele tem um tempo certo de agir. E por que muitos hoje estão desviados da casa de Deus? Porque a igreja acha que é no tempo da igreja. Aí Deus demora a fazer a obra, vai fazendo devagarzinho, aí sobe no altar e começa a descascar a vida de alguém, falar indiretos para as pessoas que ainda não passaram por um processo todo. E o que acontece? Elas vão embora da casa de Deus. Porque faltou o verdadeiro amor. E hoje eu converso com muitas pessoas e eu vejo que quando elas falam que elas estão desviadas, eu pergunto: Jesus te decepcionou? E elas dizem: não. O Espírito Santo te decepcionou? Não. Então por que você saiu da casa do Pai? Porque ela não encontrou naquele lugar amor que pudesse esperar que elas pudessem ser saradas por completo. Está vendo a necessidade da busca sobre o amor verdadeiro de Deus em nossas vidas? Se nós, queridos, lembra sempre quando o pastor William está ministrando aqui, o pastor Vicente está ministrando a ceia? Há um texto que inúmeras vezes durante o ano ele se repete: examina-se, pois, o homem a si mesmo. A si mesmo. Examinar é o que, querido Senhor? Os meus pensamentos. Eu pensei, Pai, sobre aquele irmão, sobre aquela irmã. Eu falei, Deus, algo que não deveria. Eu agi, Senhor, na minha casa, no meu trabalho. Isso é examinar. Você fica procurando o pecado. Senhor, qual o pecado que eu cometi essa semana? Ah, Deus me perdoa, contei uma fofoca. Não, querido, examinar a si mesmo é a pessoa que você é. O que Jesus ali, quando ele estava dando aquela ceia, por que Jesus, ao olhar para aqueles homens, conversando com ele, ministrando o pão, Jesus disse para eles: essa é a minha carne. Isso é o tesouro mais precioso que um homem pode provar. Por mais que você queira atravessar o mundo experimentando as delícias desse mundo, os manjares desse mundo, você nunca vai experimentar algo mais profundo e mais precioso do que o corpo e o sangue de Jesus, querido. Não existe dinheiro no mundo que possa comprar ou pagar tamanha preciosidade. Mas você só consegue sentir, ter esse sentimento, quando de todo o seu coração você recebeu o verdadeiro amor de Deus. E eu não estou falando do amor comum, eu estou falando que é um amor que você tem que buscar do Senhor. Porque quando nós nascemos, Deus nos deu alguns sentimentos: o sentimento da alma, o de sorrir e o de chorar. Deus nos deu alegria, Deus nos deu tristeza, Deus nos deu os pensamentos. Mas para encontrar esse verdadeiro amor, você tem que falar com Deus, você tem que abrir o seu coração e falar: Deus, eu recebo o seu amor, para amar incondicionalmente, por mais pior, Senhor, que seja a situação que eu passe. Deus, me faz sorrir no meio da adversidade. Me faz sorrir, Pai, no meio da tribulação. Me faz sorrir na hora que eu estiver sendo mais injuriado. Lembra que Jesus disse: por amor ao meu nome, vós sereis o que? Perseguidos. Vós sereis injuriados. Vós sereis massacrados. Lembra que Jesus disse?
por amor ao meu nome. E se você ama o Senhor Jesus, você suporta todas essas coisas. Você baixa a cabeça quando alguém está lançando palavras sobre você. Você baixa a cabeça e fala: Deus, não permita, Senhor, entrar no meu coração nenhuma fagulha qualquer que seja de malícia contra, Pai, essas pessoas, Pai, que falam, que ofendem, ou de situações que acontecem. Essa é a nossa oração, querido. Não é retrucar, não é bater boca, não é proferir palavras de rebater o que está vindo entre nós. E quando João ele expressa aqui sobre esse amor, queridos, ele diz aqui no final: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Dia que você for encontrar com Deus, que você tenha a certeza de que em todo o tempo, quando você foi perseguido, injuriado, foi caluniado, que te fizeram as piores maldades, você tenha a certeza que o seu coração estava blindado em relação ao amor de Deus. Porque se eu for falar de maldades, querido, não tem como. O mundo jaz no maligno. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ser afligidos, nós vamos ser perseguidos, as pessoas vão falar mal de nós. Não tem como. Você está abraçando, está sorrindo, está abençoando, nas costas eles estão fazendo algo contra você, é o tempo todo assim. E não queira retribuir o mal, porque Deus não te chamou para retribuir o mal, mas Deus te chamou, aguenta firme. Quer prova maior disso? Jesus na cruz do Calvário, pedra, lança, palavrões, cuspidas, tudo enquanto é coisa que pensar de mal naquele momento que ele estava crucificado, chamando ele de tudo enquanto é nome. Imagina só a situação de Jesus pregado naquela cruz, ouvindo aquele povo ali embaixo. Qual foi a palavra de Jesus para o Pai naquele momento? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa é a oração, querido, de quando você está sendo afligido, perseguido, injuriado. As pessoas estão falando mal de você, ame. As pessoas estão condenando você, te chamando de várias coisas, estão aprontando contra você, estão te passando a perna. Como diz o mundo aí fora, está furando o seu olho. Não é verdade? Assim que o mundo fala. Ame, mas ame com o amor de Deus. E se ainda não está fluindo isso, comece a orar a Deus. Comece a orar a Deus para Deus te dar isso, porque essa é a melhor forma de você ter um encontro com Deus. Não existe encontro com Deus face a face, se você não tem conhecimento e prova do amor dele. Você pode vir para cultos maravilhosos, quinta, sexta, sábado, vai ter louvor, vai ter pregador, vai ter muita gente de fora. Graças a Deus, nós vamos descansar, né, irmão Gabriel? Vai ser muito bênção. Eu falei com o pregador de sexta-feira: ó, perigoso eu não ir no culto não, que eu tenho até medo, quando você abre a boca para falar. O homem revela os ocultos, não vou nem dar dica não. Amém? Deixa quieto. Eu brinco com ele. Falei: eu tenho medo de ficar perto de você, que o homem pecador que eu sou, depois Deus começa a descer o manto aí. Eu falei: calma, pastor, não é assim também não. Falei: eu brinco com ele às vezes assim. Às vezes a gente quer tanto do poder de Deus, a gente quer tanto da glória de Deus, a gente quer tanto ser renovado, ser, entendeu? Cheio do Espírito, mas não quer amar o próximo. Irmão, você quer fluir do Espírito Santo, você quer implodir e explodir da glória de Deus? Então faça o mais simples: se derrame em amor. Amém? Se derrame em amor. Se derrame em amor, porque o fluir de Deus vai vir sobre a sua vida. Deus, ele é muito justo em suas palavras. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o próprio amor. Apenas isso. Então ame incondicionalmente. Para fechar, eu quero só dar uma dica sobre
um carro, uma estrada. Quando você pega um carro e vai fazer uma viagem ela tem 1.000 quilômetros, vamos colocar uma distância, 1.000 quilômetros. Você pega aquela estrada, sobre esta estrada há várias placas de 60, 70, 80, 110. Essas placas estão conduzindo você sobre uma certa velocidade que você pode ir sobre essa estrada. E existem placas de curva direita, curva esquerda, curva sinuosa, curva fechada, não é assim? Elas estão indicando, cuidado, diminua a velocidade, ande com segurança. Mas nessa estrada, querido, pode haver buracos. Presta bem atenção nisso. Pode haver buracos. E se você cair num buraco, bem, estava descuidado ouvindo o rádio, estava descuidado conversando com a amada, conversando com os filhos, de repente, um buraco da estrada. Ok, continuemos. Mas naquele momento, os olhos já se ligam na estrada. Mas se acontecer de novo a 100 quilômetros, a 200 quilômetros, são 1.000 quilômetros a viagem. A cada 200 quilômetros nós encontramos, depois de tanta chuva, as estradas estão realmente precisando ser arrumadas. Ok. Mas querido, se a cada 1 quilômetro, a cada 100 metros, a cada 200 metros, a cada 400 metros, você numa estrada onde ela te dá uma liberdade de você ir a 110 e você manter ali uma velocidade e você começar a cair em buraco, você tem que tomar uma decisão. A estrada está te liberando para correr 110 por hora, vamos correr, vamos ganhar distância. Mas os buracos estão te dizendo que é para você diminuir e tomar cuidado, porque a sua viagem pode não ter final no destino que você quer. Eu quero dizer com isso, querido, o carro é você, a estrada é a sua vida, mas os buracos, as placas, são as sinalizações que Deus, ao longo da sua vida, está sinalizando para que você possa seguir. Mas os buracos são os erros, as malícias, os pecados. Se na estrada da sua vida você comete um erro, amém, a nossa vida ela é muito longa, queridos, para nós vivermos sem pecado algum. Não é verdade, pastor William? A gente, uma hora ou outra, a gente vai pecar, amém? Uma hora ou outra a gente vai pecar. Mas querido, se você nessa estrada, com essa liberdade e com o direcionamento que Deus te deu, você está caindo de buraco em buraco, em buraco em buraco. Está na hora de parar, ou você muda a direção, você muda de estrada, ou você para o seu carro, porque é perigoso você não chegar no final dessa estrada, nessa direção. Você consegue entender como é que é a nossa vida com Deus? Deus ele nos deu uma vida, e Ele nos deu um caminho, e Ele o tempo todo está nos dando direção. Pode haver espinhos, pode haver pedras, pode haver pedregulhos, pode haver buracos, pode. Mas se você vai cair nos buracos, se você vai se desviar, depende de você. Deus não está dirigindo o carro, você está na direção desse carro. É você que tem que decidir se você vai continuar nessa vida frenética de cair nos buracos, ou se você vai dar um tempo, parar, pensar e começar a mudar a direção. Ter cautela naquilo que você está cometendo, ter cautela naquilo que você está fazendo, e ter decisão de não mais cair nos buracos. Depende de você, amar ou não amar,
A mesma pergunta que eu fiz no início, agora eu quero repetir mais uma vez. Amar é bom? Mas amar em Deus, nós estamos prontos? Estamos dispostos a ser cheios desse amor, a viver esse amor incondicionalmente? Doa quem doer. Está pronto? Então se coloque de pé. Quero convidar aqui o pastor William, para que junto possamos orar pela sua vida, para que Deus nessa noite derrame porção dobrada do amor dele sobre a sua vida, e que nas suas dificuldades de relacionamento, seja familiar, seja com o patrão, seja com o vizinho, hoje no nome de Jesus, vão ser mudadas, porque você vai sair daqui blindado com o amor de Deus. A sua vida vai ser diferente. Amém? A sua vida vai ser diferente, porque Deus, eu tenho certeza, Ele tem prazer daquele que o adora e aquele que ama. Ele tem prazer, e o Senhor, Ele tem prazer em você. Aleluia. Pastor William. Amém. Coloca a mão sobre o teu coração. Grandioso Deus, eterno Pai, essa é a tua palavra que foi trazida, Pai, como alimento sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Agora, Pai querido, luz, faça com que essa palavra gere transformação em nossas vidas, ó Pai. Faz com que essa palavra, meu Pai, gere mudança dentro de nós, para que, ó Pai querido, aleluia, nós, como os teus filhos, ó Deus, venhamos andar de forma diferente, a conquistar no Senhor, a crescer no Senhor, a ser alcançada, Pai, cada dia mais pela tua graça, pela tua bênção, pela tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos, ó Pai, sobre a tua igreja, para que se cumpra, meu Deus, essa palavra profética agora, sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada lar agora, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós profetizamos, e que essa palavra, meu Pai, já gere frutos, e os frutos, ó Pai, da tua palavra, venha permanecer sobre cada coração e sobre cada vida. Assim, ó Pai, nós ministramos, ó Deus, sobre a tua igreja. Assim, meu Pai, nós ministramos, ó Pai, sobre os teus filhos. E que em nome de Jesus, eles venham ser testemunhas, ó Pai, do resultado e das bênçãos que o Senhor já proveu sobre as suas vidas, sobre os teus corações nessa noite. Assim, ó Pai, nós oramos, entregamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, meu querido. A palavra do Senhor seja fruto da tua bênção, da tua vitória. Mas nós já vamos estar orando e encerrando. Amém. Nessa oração que nós vamos estar fazendo agora, gostaria que você, juntamente comigo, vamos fazer uma oração congregacional pelo irmão Crescêncio. Amém? Vamos colocar diante do Senhor, para que Deus venha prover ali a sua restauração, que Deus venha prover ali sobre a sua saúde. Amém? Em nome de Jesus. E na hora que terminar o culto aqui, falar com os homens. Amém? Cadê os homens da casa do Senhor? Gabriel não é homem não? Ricardo não é homem não? Tá na dúvida aí, né? Esse povo está tudo na dúvida, é difícil demais. Quando já sabe até que o pastor vai pedir, né? O Michael levantou a mão ali, ó. Irmãos, é porque tem aquelas cadeiras que estão ali, tem os outros negócios aqui na lateral. O diácono Zé Reinaldo ali já está sabendo. Então, quando nós demos a bênção apostólica, por gentileza, ajuda a carregar esses negócios e pôr lá em cima lá, amém? Aí os homens aí já vai saindo, já vendo com o diácono ali, já vai direcionando você, amém? Posso contar com a sua ajuda? Amém. Acho que é só isso mesmo. Então, vamos estar orando, amém? Vamos colocar na mão do Senhor agora a vida do irmão Crescêncio, amém? Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento, ó Pai, nós estamos orando pela vida do irmão Crescêncio ali naquele hospital, Senhor. Nós temos orado pela vida dele todos os dias, temos clamado ali, ó Pai, e nós temos a certeza da vitória do Senhor sobre a vida dele. E assim, ó Pai, nós estamos intercedendo agora pela sua saúde, pelo seu corpo, Pai. Nós cremos no milagre do Senhor.
Nós queremos, ó Pai, que o Senhor tem poder de trazer um milagre ali, restaurar agora a sua saúde, o seu corpo, ó Pai, em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, nós estamos intercedendo pela sua vida, pela vida, Pai, da família, que o Pai está passando por esse momento de dificuldade, esse momento de luta, em nome de Jesus agora, Pai, nós oramos para que o Senhor seja ali agora, tanto com o teu servo, quanto com a sua família, que o teu Espírito Santo consola, que o teu Espírito Santo sustente, que o teu Espírito Santo agora fortaleça, em nome de Jesus, Pai, a vida ali do Crescêncio, da irmã Maria do Rosário, da Carla, Pai, do seu filho, toma agora aquela família diante do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos nessa noite, porque aqui nós adoramos ao Senhor, aqui nós ouvimos a tua palavra, e agora, ó Pai, nós estamos nos despedindo um dos outros, mas não da tua presença. E assim, ó Pai, nós nos colocamos na dispensação do Senhor, nessa semana que inicia. Pai, sê com os teus filhos, aonde eles estiverem, que ali esteja o Senhor guardando, resguardando, livrando de todo mal. Dá o livramento, ó Pai, dá o cuidado, não permita que nenhuma adversidade sobrevenha sobre as nossas vidas, mas que aos teus anjos dê ordem, ó Pai, ao nosso respeito, para que nos guarde e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Nós sabemos, ó Pai, que o diabo está ao nosso derredor, tentando nos tragar, mas nós sabemos que o anjo do Senhor está acampado ao redor daquele que os teme, livrando de todo mal. E assim, ó Pai, nós profetizamos uma semana de bênção, uma semana de vitória sobre o teu povo e sobre a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Não esqueça de convidar as pessoas, amém? Nós tínhamos alguns convites aqui, convide as pessoas, tem um convite lá no WhatsApp, manda para os seus convidados para o aniversário da igreja, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as duas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja amada hoje e para todos sempre, amém. Que os irmãos vão em paz em nome de Jesus.